Cara, você que é torcedor, torcedora, fã de futebol, me responde uma coisa. O quanto que você ama o seu clube? Seria possível dizer que essa paixão que você sente pelo seu time é tanta a ponto de fazer com que você se sinta parte de algo como uma nação? De enxergar outros torcedores do seu time como irmãos e os rivais como verdadeiros inimigos? Se a resposta for sim, nesse vídeo eu vou te mostrar como que a história pode ajudar a entender melhor de onde que vem esse sentimento. Muito prazer, meu nome é Vinícius e esse é o canal História FC. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que são as comunidades imaginadas e como elas podem te ajudar a entender melhor esse seu sentimento de patriotismo com o seu clube. Bora pro vídeo. Em 1983, rapaziada, o historiador chamado Benedict Anderson publicou seu livro chamado Comunidades Imaginadas, uma reflexão acerca da origem e difusão do nacionalismo, onde ele faz uma análise a respeito do que ele compreende como uma nação. E já no começo do vídeo é importante a gente fazer uma diferenciação importante. Porque tem muita gente que acha que país e nação são a mesma coisa, mas não são. Um país é uma unidade geográfica que compõe território, estado e nação. Basicamente, o território é o espaço geográfico que é delimitado por uma fronteira. O estado, com E maiúsculo, é o conjunto de instituições que organizam a vida de uma população. E uma nação é essa população. Uma nação pode não ter um estado, não estar dentro de um território e nem ser parte de um país. E continuar sendo uma nação. Em resumo, rapaziada, a gente pode entender uma nação como um sentimento de coletividade mútuo entre pessoas, baseado em cultura, em laços culturais, linguísticos, localidade, etc. Tudo girando em torno desse sentimento de pertencimento, desse sentimento de que você faz parte de algum povo. E é aí que entram as comunidades imaginadas. O que o Anderson compreendeu nesse estudo, rapaziada, é que as nações surgem a partir desse sentimento mútuo de identificação, de pertencimento de um determinado grupo, a partir de coisas como símbolos, cores, nomes, às vezes locais, culturas. E eu acho que já deu pra entender onde eu quero chegar, né? Ô Vini, então você tá me dizendo que eu amar o meu time é como se fosse uma forma de patriotismo? Sim. Percebam como sempre cai na mesma conversa. Por que você é brasileiro? Sei lá, eu nasci no Brasil. Por que você torce pro Inter? Sei lá, meu pai era colorado, eu peguei o time dele. Quase sempre a gente não chega para uma explicação direta para essas perguntas, né? Não tem um porquê que você é brasileiro. Eu nasci aqui. Vamos lá. Então, nações são comunidades imaginadas porque são formadas por milhares, às vezes milhões de pessoas que não se conhecem, mas que compartilham entre si esse sentimento de pertencimento e de relação com determinados símbolos. Agora, vamos comparar isso com uma definição bruta de torcida. Milhares, às vezes milhões, de pessoas que não se conhecem, mas que compartilham entre si esse sentimento mútuo de identificação com o clube. E aqui a gente tem elementos como o nome do time, as cores, o nome do torcedor, tipo Grêmio e gremista. Atos culturais como assistir ao jogo, cantar o hino e as músicas da torcida, ir pro estádio, odiar o seu rival e por aí vai. Perceber a semelhança? Se você estava em dúvida do porquê que você ama tanto o seu time, é porque você enxerga ele como uma nação. E você se enxerga como um cidadão dessa nação. Você se enxerga como parte disso. Se a gente for olhar um pouco mais fundo os símbolos que formam os clubes, a gente percebe umas coisas interessantes. Percebam, gente, a quantidade de times que tem nomes de bairro, de cidade, de estado ou até de país. Quantos ostentam em seus escudos elementos como cores de bandeiras, símbolos patrióticos ou culturais? Quantos possuem como mascote animais, pessoas ou até objetos que remetem à cultura local? Pô, o Flamengo outro dia buscou ser reconhecido judicialmente como nação. Enfim, e essa análise, assim que passar esse carro, essa análise vai ainda mais fundo. Para além de entender o amor pelo seu clube, esse estudo do Anderson também te ajuda a entender o porquê que você odeia tanto o seu rival. Sempre que você for pesquisar a história de alguma rivalidade, vai achar informações como essa rivalidade surgiu por questões de classe, por questões culturais, porque o time tal representava a classe alta e o time B representava a classe mais popular. No Brasil a gente tem exemplos tipo Inter e Grêmio, Corinthians e Palmeiras, Atlético Paranaense e Coritiba. Isso se dá a partir do momento em que uma comunidade entra em choque com outra por representar povos diferentes, culturas diferentes, valores diferentes. Mais pra frente aqui no canal eu vou começar uma série de vídeos falando sobre uma perspectiva histórica de algumas rivalidades, como que elas surgiram. E aqui eu já vou trazer um pequeno spoiler de praticamente todos esses vídeos. Há uma chance não tão pequena de algumas pessoas se sentirem de certa forma ofendidas com o vídeo onde eu for falar do seu time, por conta da origem desse clube ter relação a algum grupo que essa pessoa não faça parte. Por exemplo, uma pessoa de classe baixa que torce pro Palmeiras, que é um time historicamente ligado à elite. O que eu tenho para dizer sobre isso é: torcedores, calma. Óbvio que o contexto histórico da criação do seu time e do mundo atual são muito diferentes. Inclusive, esse é um fator que ainda reforça
a tese que eu tô trazendo nesse vídeo. Afinal, esse sentimento de nacionalismo que você tem pelo seu time ultrapassou as barreiras que criaram ele para começo de conversa. O sentimento de gremismo de um torcedor do Grêmio não necessariamente vem com relação à classe social dessa pessoa, da mesma forma que era no começo do século XX. Ele simplesmente torce porque o pai dele já torcia, aí ele cresceu num ambiente onde ele aprendeu a amar o Grêmio e hoje tá aí torcendo pro tricolor. Dito isso, me responde outra coisa. A história é ou não é um bagulho fascinante? O fato de que, através dela, a gente pode enxergar um mundo inteiro como é o do futebol, através de uma nova perspectiva, é algo que me faz sentir ainda mais paixão, tanto pela história quanto pelo futebol. Enfim, espero que tenham gostado. Se curtiram, deixe seu like, se inscreve, compartilha, deixe nos comentários alguma sugestão de vídeo. Esse foi o meu primeiro vídeo aqui no História FC. Esse é um projeto que eu tô começando agora, já tô trabalhando nele tem um tempinho, e que eu tenho certeza que, com muito trabalho, com muita ajuda de vocês, eu vou conseguir levar isso cada vez mais longe. E no mais é isso. Um forte abraço e valeu!